Olá, tudo bem? Começamos mais uma edição do Espaço Livre, o seu programa de opinião, de entrevistas e de debates da São Paulo. Mais uma vez, toda semana eu já faço, que você pode participar do programa. Sugira um tema ou entrevistado. Envie sua mensagem via @câmara.sp.gov.br. Eu repito, via @câmara.sp.gov.br e eu mesmo faço questão de responder a sua mensagem, tá legal? Bem, nós vamos fazer uma reflexão da nova era da família brasileira. Como a sociedade tem lidado com um certo conservadorismo nas relações de família? Para responder essas perguntas, uma reflexão destes assuntos, a psicóloga Márcia Dolores Rezende. Márcia, muito obrigada pela presença. Seja bem-vinda ao Espaço Livre. Agradeço a oportunidade de poder falar de um tema interessante quanto à família e da família brasileira. Certamente, muita coisa para analisar. Agora, a sociedade tem mudado, os hábitos das famílias têm mudado e os padrões de comportamento também. Prática, nem todo mundo recebe mudanças, essa nova cara da família brasileira. Que avaliação é possível fazer? Nós temos uma estrutura mais ou menos estabelecida. Outro dia eu olhava, em cartaz a Cinderela. E eu ficava pensando, esse movimento todo que teve aí de estreia. E as crianças e os adultos, Cinderela, uma pessoa, não mais um desenho. O quanto isso é ainda tido, essa ideia idealizada do príncipe e da princesa e do viveram felizes para todo sempre. Então, existe ainda essa semente que é renovada, porque, veja, estamos com esse filme tendo um incentivo para esse modelo de família e esse modelo de amor, porque também é uma sociedade que complica um pouco os relacionamentos, é essa visão idealizada do amor com a família que se desenvolve num ambiente contemporâneo, um ambiente cheio de novos inputs, novas ações, novas expectativas. Então, é realmente aí uma reflexão para a gente e analisar todas essas informações e o que trazia nossa bagagem ainda muito Cinderela, no príncipe e na princesa, e o que temos para o dia a dia, os estímulos que tem. O censo de 2010, que foi o último realizado, ele apontou mudanças sociais. Por exemplo, o aumento de que se divorciaram. Sim. Que leitura é possível fazer? As pessoas admitem mais? Sim, elas admitem. E existe algo muito interessante. Ao mesmo tempo que a gente tem um aumento do divórcio, a gente tem tudo do casamento. E normalmente uma pessoa que se divorcia tem uma tendência a se casar pelas 2 vezes. Então eu acho que isso é uma coisa bacana, que hoje as pessoas já veem as possibilidades. Ninguém tem que morrer numa relação que é uma relação às vezes desgastante, limitante. Mas ao mesmo tempo as pessoas às vezes saem de um divórcio, isso é muito comum. Ela sai do divórcio e ela já quer rapidamente recompor a idealização de família. O que acontece? O cérebro ele vai reproduzir o mesmo padrão. Então a gente tem uma tendência muito grande, se você sai de um divórcio ou de uma relação que prosperou, de repetir o mesmo padrão na próxima relação. Então seria muito bacana que a gente usasse esse processo como processo de aprendizado e não eu tenho que rapidamente correr em busca do sucesso, porque o amor não é um sucesso, ele é algo para ser vivido. Exatamente. Agora, é curioso você fazer essa observação, porque também houve um aumento das uniões consensuais. Sim. O famoso morar junto. Sim. Você acha que vive num momento de tendência de relações informais? Com toda certeza, Daniel. Eu acho isso maravilhoso. Você ter a oportunidade de fazer um test drive, de viver uma relação. Tudo bem, quando a gente vai falar juridicamente, essa relação é uma relação tão formal quanto um casamento. Depois de um período, você vive todos os sabores e dissabores, se você passar por um divórcio, enfim, de uma relação como essa. Mas hoje é uma liberdade para o experimento, uma liberdade até procrastinar um pouco. As pessoas, elas estão ficando mais tempo numa situação cômoda na casa dos pais, solteiro. Então, uma juventude prolongada. Isso, eu acho que isso é muito... E eu acho que o experimento também é importante. Experimentar, verificar sempre o que eu quero, se temos valores em comum. Eu acho isso uma evolução da modernidade, a gente poder ter essa oportunidade. Agora também, acho que um traço dos dias atuais da nossa sociedade é o aumento significativo do número de mulheres que chefiam famílias e que sustentam as casas. Isso está na constituição dessa nova família, não? Muito. E aí, bacana você tocar nesse tema. Porque eu vejo a nossa sociedade pouco preparada. Deixa eu dizer que vejo, porque como a gente trabalha o contexto tanto corporativo no Instituto como pessoal,
a gente tem as doentes, a gente vê as executivas prosperando e tendo uma conduta muito masculina, que é um ponto que gera uma distorção nesse casamento atual. Então, eu comecei dizendo para você que a gente ainda se apega ao da Cinderela e do príncipe. Aí você tem na modernidade uma mulher hoje que trabalha muitas vezes o lar, mas ela espera o príncipe. Então você já tem um conflito. E você tem um conflito mulher reproduzindo o papel masculino, que é uma das críticas que eu faço muito às executivas, temos contato, que a mulher, ela é mulher. Ela pode assumir, sim, de repente, uma renda muito maior, mas isso não significa subjugar o masculino. Agir como se fosse o homem da casa, que é uma ação muito comum e que compromete o padrão mental e compromete a relação afetiva do casal e compromete a educar os filhos. Mas os filhos das mães solteiras, vamos chamar assim, tendem a ter um comportamento conservador? Ou não? Eles reproduzem a história? Poderia, né? Não necessariamente. Você tem, às vezes, um comportamento que eu acho que nós chamamos de expressão de adultos ou homens que foram educados nesse modelo mais contemporâneo, de uma mãe que, às vezes, subjuga o masculino. E aí vai ter uma estrutura talvez mais aberta, você vai ter uma estrutura já comprometida. Então, o desafio de novas famílias ou das estruturas, eu diria que é muito maior, que é o de respeitar o papel do feminino e do masculino, independente da estrutura que se estabeleça, seja ela uma estrutura homossexual, que a gente também está vendo esse novo momento. Daqui a pouco eu quero até tocar nesse ponto no próximo bloco. Agora, queria compartilhar uma informação com você, doutora. O Rio de Janeiro é o estado que tem o maior índice de pessoas divórcio, quase 20%, são mais de 17%. Mas ainda nem todas as pessoas lidam bem com isso, né? Não. O divórcio... Por quê? Então, existe o estigma. Então, quando a gente fala do moderno, a gente ainda é o tradicional. Então, existe estigma. É um modelo que as pessoas ainda buscam. Elas buscam, sabendo e reconhecendo que tem informações, inputs de uma mudança no amor, de uma mudança na estrutura de relacionamento, numa mudança de ânsias, numa mudança de objetivos, até dos profissionais, acadêmicos, enfim. Isso mudou. Você tem ambição de algumas coisas de entrar dentro de uma relação formatada de um ainda muito quadrado. Então, uma dualidade. Eu entro na relação, mas tenho angústias. E sente, Daniel, se eu faço isso, há pouca chance desse casal prosperar. Então, a gente tem um aumento dos divórcios. E, às vezes, divórcios intensos, com agressão, com muita violência, com muita falta de respeito. E é aí que eu quero entrar, inclusive, em uma das consequências dessas separações traumáticas, muitas vezes, que é a alienação parental. Sim. Isso ganhou proporção há aproximadamente 5 anos, isso se tornou, inclusive, tem uma lei federal do assunto. Sim, sim. Para o nosso público, alienação parental, o que é isso? Então, alienação parental é quando o casal passa por um processo de divórcio, de separação, e uma das partes, ela não se sente confortável, ela não quer realmente aquela separação, ou ela quer algo mais com a separação. Então, ela usa os filhos para manipular o sistema e para agredir a parte. Então, os filhos, eles são manipulados na alienação parental. Agora, uma coisa, Daniel, que eu coloco muito, que a gente faça uma reflexão, porque ótimo que a gente tenha para cuidar disso, porque isso é nocivo, eu não diria nem para os pais. Aí vamos olhar o sistema, é nocivo para os filhos, né? Você falava filhos dessas estruturas modernas. Então, a alienação é um dado da atualidade, influencia esse filho que já sai com o registro, a ação afetiva é feita de agressividade e de dominância, porque a alienação parental tem uma violência. Só que essa violência da manipulação, de tornar a outra parte motivo de chacota, de banalizar, de tirar o poder da outra parte, né, de subjugar, usando uma criança. Então, normalmente, a origem da alienação está no início da relação. É uma relação que se formou não com uma base de amor, base de poder. Alguém quer subjugar já o outro no início da relação. Eu sempre digo que quando tem uma alienação parental, basta passar o filme, voltar o filme do início do relacionamento, as evidências de violência estão num café da manhã, quando um pai subjuga a esposa, ou quando uma mãe, essas vezes que sustenta o lar, Sim. diz num café da manhã, não serve para nada. Entendi. Isso é um estímulo para uma alienação parental. Infelizmente, muito comum.
Porque se essa mulher ela está pouco encaixada nessa relação, porque talvez esperasse o príncipe, o homem está pouco encaixado, porque ele também não se sente dando a sua masculinidade. Ou esse marido, que é um provedor ou tem algum tipo de... ele subjuga essa mulher. Então, a alienação já está presente ali. Lógico que quando a gente fala da alienação estruturada, extremo, já é a violência ou a manipulação sendo uma violência velada, onde você está usando dos filhos para conseguir vantagens naquele divórcio no processo. E, eventualmente, esse padrão de comportamento se repete nas próximas gerações, né? Totalmente, porque o que está mostrando para os seus filhos é que o modelo de amor é esse. Ou você mantém a relação, ou você vai ser subjugado, porque é essa informação. Se eu não fizer o divórcio, eu não vou pela violência. Então, eu tenho que ficar numa relação que é ruim, que é nociva, para não a violência ou a manipulação ou a agressão. Legal, Márcia. Márcia Dolores Rezende, psicóloga, falando hoje da nova cara da família brasileira. A gente vai dar uma rápida parada, espaço livre, e voltamos daqui a pouquinho. Olá, estamos de volta com o Espaço Livre e hoje falando da nova cara da família brasileira com a psicóloga Márcia Dolores Rezende. Márcia, cada vez mais se discute a questão de gênero, a união homoafetiva já é uma realidade. Sim. Existe um esforço do poder público e da sociedade promover sempre a inclusão. Perfeito. Mas do outro lado, tem muitas manifestações de intolerância. Sim. Que sociedade é essa, repleta de antagonismos em que a gente vive? É essa, cheia de dilemas, cheia de julgamento, porque isso é um grande julgamento, e que mexe com o nosso modelo. Porque quando uma pessoa vai fazer uma manifestação contra uma relação homoafetiva, ela está fazendo uma manifestação em relação ao modelo de mundo dela. Ela quer preservar alguma coisa que para ela é valor. Então ela vê um movimento e, lógico, toda mudança ela gera um conforto. Mexer no meu movimento, rever as minhas crenças, quando traz uma nova realidade, é de dor. Então, muitas vezes, esse movimento ele é desrespeitoso, né? Na grande maioria das vezes. Porque o amor, ele pressupõe liberdade, a felicidade pressupõe liberdade. É possível ver vários modelos de relacionamento. Mas na hora que isso expressa, eu vou revisitar o que é do príncipe e da princesa. Então, peraí, tem alguma coisa a falhar. E lógico, Daniel, que tem um outro ponto que eu acho que ele é bastante importante, que é considerado. Na relação homoafetiva, até por conta desse padrão antagônico, esse padrão ele já é antagonismo, mas desse padrão forte que buscamos dos felizes para sempre nesse modelo. A relação homoafetiva ela não se expressa na sua magnitude, que dois homens, duas mulheres optaram por uma relação de amor que não teria por que seguir o padrão da antiga relação de homem e mulher. Por quê? São dois seres do mesmo sexo. O que a gente vê? A gente vê na relação homoafetiva, quando dois homens ou duas mulheres,
querer produzir o modelo do feminino e do masculino. Aí você começa as aplicações da relação. Por quê? Duas pessoas do mesmo sexo. Não tem alguém para dar o papel masculino e feminino. Numa relação homossexual, um busca o papel da mulher e outro seria exatamente, isso? Exatamente. Aquele modelo que habita o nosso consciente, o nosso inconsciente. E aí você começa a ter os mesmos padrões e às vezes até uma aliação parental, quando envolve filhos ou envolve agregados, que lógico, ainda não é tratado da maneira como é a alienação parental, a relação heterossexual, mas que eu tenho certeza que se a gente não mudar esse padrão, vai ser o futuro. Falarmos disso numa relação, por exemplo, homoafetiva. Queríamos ter um outro tipo de movimento, um outro tipo de estrutura, um outro tipo de relacionamento. Então, este modelo ainda é muito presente, né? Quem representa, às vezes eu já ouvi quem representa o homem, quem representa a mulher. E aí é quase uma dicotomia, porque a relação é um outro formato. Discute-se muito a adoção de crianças formadas por pessoas do mesmo sexo e há muito preconceito. Bastante. Agora, a nossa sociedade vive um período de maturação, transição, adaptação, porque a gente viu alguns casos em que crianças hostilizadas nas escolas. Faça uma leitura desse momento. Sim. De novo, entra no julgamento, no medo de mudar aquilo que eu tenho como padrão pré-estabelecido. E lógico que esses casais, eles são mais demandados. Como eles preparam o desenvolvimento dessa criança e as escolhas que eles fazem. Também existe, infelizmente, isso é tudo muito novo, requer deste casal que optou por esse caminho e que fez a adoção, ter um pouco mais de zelo com toda essa estrutura. Infelizmente. Por quê? A sociedade ainda está se preparando para isso. Então, requer um fortalecimento maior na relação, requer um ajuste maior dos papéis, requer preparar essa criança com muito mais carinho, com muito mais amor do que talvez um casal heterossexual faria. Por quê? Porque você vai expô-la a uma situação onde isso ainda é muito, muito diferente. Não, mas ninguém faz faculdade para ser pai ou mãe. Infelizmente, né? A gente então, tem um projeto quando você sugere para isso, Daniel. Você sugere um ajuste num caso como esse, qual é o caminho pegar? O caminho é realmente esse casal ter uma comunicação muito aberta, fluida, franca. muito aberta, muito franca. Essa criança ser preparada de uma maneira muito aberta e não ser preparada como diferente, mas ser preparado como alguém que vai lidar com o que é diferente para o outro. Porque eu acho que isso também é importante. Requer muita habilidade emocional. Então, quando um casal que tem uma estrutura homoafetiva vai buscar uma adoção, que optou por esse caminho, eu acho que é muito importante ser feito realmente um amparo e uma checagem emocional deste casal para lidar com uma situação que ainda é nova. E não dá para a gente fazer de conta que ela não existe. Ela existe, é um fato, é um desafio, porque uma mudança de consciência, uma mudança de padrões, ela leva tempo, não adianta. Então, vamos pensar de uma maneira bacana e sistêmica, isso deveria ser tema nas escolas. Uma escola que eu quero, se eu tivesse uma relação homoafetiva, a escola que eu quero colocar o meu filho, é importante que eu coloque numa escola que tenha essa consciência, que está aberta para isso. Por quê? Porque eu vou tornar mais confortável esse processo de transformação. É importante que eu tenha muito mais conversas do que talvez eu teria. Sim. É importante que eu tenha muito mais uma aliança afetiva, explicando que não vai ter um pai e uma mãe. Nós seremos dois seres construindo uma relação com um modelo diferente. Então, requer muito investimento. Eu já digo que casamento requer muito investimento, independente de ser numa formação heterossexual ou uma formação homossexual. Aqui, muito mais, olhando todos os pontos. Certamente. Agora eu quero retomar um assunto que você até comentou no bloco anterior, que existe aí um aumento também significativo de pessoas que deixam a casa dos pais depois dos 30 anos. Sim. A gente vive um período em que a gente pode chamar de adolescência ou juventude prolongada. Que fenômeno é esse? Sim, vivemos, até porque as pessoas agora elas podem escolher um pouco mais. No passado, um homem
ficar em casa com 25 anos na casa dos pais era inadmissível. Muitos já tinham família. Família, filhos. Casavam-se com 23, 24. Sim. Chegava aos 30 anos, certamente com 2, 3 filhos. Isso. Enfim. Às vezes até com netos já. Então, hoje você tem uma mudança, você tem uma liberdade nesse aspecto muito maior. Você tem um olhar para a carreira muito maior. Você falou das mulheres. Hoje as mulheres, elas são educadas também para cuidar, além da vida pessoal, da carreira. Então, isso faz com que o casamento ele seja procrastinado. E poderia ser útil usar esse tempo, Daniel, para pensar um pouco mais quais são os meus critérios para um casamento. Porque, como você bem disse, nós não somos educados nem para cuidarmos dos filhos, né? Tanto que a gente tem um sonho de fazer uma academia de pais. Você não é educado para ter filhos, você educa na raça. E você não é também educado para escolher um parceiro afetivo, uma parceira afetiva. E é algo muito importante. Normalmente, você não sabe identificar quais são os critérios que te unem àquela pessoa. E se você não sabe, lá na frente você pode ter um divórcio com uma alienação parental. Entendi. Então, eu diria que hoje esse tempo ele poderia ser usado produtivamente. E o que faz esse tempo acontecer? As opções que temos. A gente tem mais liberdade. Hoje, uma pessoa aos 30 anos, ela pode morar sozinha, ter o desfrute de uma independência, que é muito bom, é muito útil, não na casa dos pais, mas ela pode fazer essa transição para depois viver um casamento. Então, se ela usasse isso para se conhecer mais, para saber o que é valor, para reconhecer que amor não é uma relação de poder, é uma relação de entrega. Amor requer construção. Talvez ela fizesse uma escolha muito mais acertada. Legal. Márcia, e na outra ponta, do outro lado, nos tempos atuais em que a velocidade em que a informação se propaga lá é muito rápida, muito ágil, muitas pessoas mais velhas se sentem perdidas nos tempos atuais. Sim. E esses jovens de hoje, naturalmente, não vão passar por isso, creio eu, daqui a alguns Esperamos. anos. Então, falta o reconhecimento, muitas vezes, das pessoas mais experientes, ou eles não se adaptaram a essa nova realidade? As duas colocações são muito verdadeiras, Daniel. A gente vive hoje a longevidade. Eu te disse que a gente trabalha também um contexto corporativo. Hoje nós temos executivos com 60 anos sendo convidado a fechar o seu ciclo na empresa, porque normalmente as empresas multinacionais brasileiras, elas esbarram até 60 anos, você pode ficar na empresa. Depois, às vezes eles contratam como consultor, alguma coisa conselheiro, assim. quando você fez uma boa trajetória e pode agregar valor. Mas você tem um homem... Mas tira do dia a dia, né? Tira. E você tem um homem e uma mulher com 60... Porque a longevidade é um tema atual. Então, você tira um homem e uma mulher com 60 anos que são ativos, jovens, fazem atividade física, pensam e, de repente, né, outro dia eu estava vendo um material do Abílio Diniz, ele falando lá que ele construiu a segunda família, acho que em torno de 60, 50, ele estava tendo filho com 60. Quer dizer, isso é uma realidade, né, presente. Requer o quê? Que esse jovem maduro de 60 anos, ele pense numa segunda carreira, ele pense no plano de vida, ele pense que pode fazer muitas coisas, que ele será produtivo. Isso é decente. As pessoas veem isso. Então, a gente tem, sim, um desafio para essa população. E a gente tem um desafio para a população jovem que pouco usa dessas pessoas e desse conhecimento, poderia gerar uma troca e uma sinergia. Então, de novo, acho que é um aprendizado novo para todos nós, para os maduros que estão vivendo isso e para os jovens. Mas eu acho que já há um despertar. Por exemplo, eu estive há pouco na Inglaterra fazendo um trabalho. E lá pessoas de 60 anos compartilhando experiência com pessoas de 34. E foi uma experiência linda, porque o grupo, por uma questão cultural, não tinha tantos preconceitos. Entendi. A gente podia trocar, a gente podia divertir, a gente podia crescer em conjunto, com jovens de 34 e com jovens de 60. Que legal, muito bom. Bom, a gente está chegando bem próximo ao final do programa, mas eu queria fazer mais uma pergunta, assim. Devemos ir. A gente está num período de transição, a cara da nova família brasileira. Eu gostaria muito, já que você pergunta para onde podemos, eu acho que a gente tem uma oportunidade de caminhar para uma família mais íntegra. A família, apesar de todo esse cenário que a gente colocou aqui e transitamos no dia a dia, Lógico. eu acho que a gente tem uma cura para desmistificar
casamento, desficar amor, se conhecer mais, fazer uniões de integridade, onde você está onde você busca a felicidade, simplesmente atingir um estereótipo socialmente colocado. Eu acho que a gente tem que impulsar para isso. E existe um caminho para isso. A nova família brasileira ou a nova família mundial sem fronteiras, sim, eu ainda não sei como ela vai ser. Eu acredito muito e trabalho que ela seja pautada em amor e respeito e liberdade. Acho que aí nós teríamos o amor de uma maneira muito bacana. Márcia Dolores Rezende, psicóloga excepcional. Volte mais vezes aqui ao Espaço Livre. Quem quiser continuar se comunicando com você, tem um site para você compartilhar? Tem sim. Qual é? Instituto de Talentos, www.institutotalentos, talentos com th.com.br. Tá bom. Tem telefone também, tá aparecendo lá, qual é o número? É 11 São Paulo 3284 446 e pode contato que vai ser um prazer falar sobre esse tema. Obrigado pela participação, às vezes. Muito obrigada, Daniel Freire. Prazer é todo meu. O Espaço Livre de hoje fica por aqui, mas nós vamos continuar a falar dos assuntos que são importantes no seu dia. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. TV Câmara São Paulo, para a cidadania.